Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje gostaria de estar aqui esclarecendo uma dúvida que é muito recorrente nos casos de locação. A quem ficaria a obrigação de pagar as taxas condominiais ordinárias e extraordinárias? Isso é uma obrigação que cabe ao locador ou ao locatário? Então, para evitar maiores dúvidas, eventuais conflitos que possam surgir entre locador e locatário, é muito importante a gente esclarecer que, conforme estabelece a Lei de Locações, a Lei 8.245 de 91, a obrigação de pagar as taxas ordinárias fica com o locatário, aquele que está alugando o imóvel, aquele que está aquele que é o inquilino, né? E as taxas extraordinárias ficam a cargo do locador, aquele que está disponibilizando o imóvel para locação. Então é muito importante fazer essa distinção para não gerar nenhum tipo de conflito entre locador e locatário. Para esclarecer um pouquinho mais, para não restar nenhuma dúvida sobre o que estaria incluso na taxa extraordinária e na taxa ordinária para o pagamento por um e por outro, eu vou ler aqui o que estabelece a Lei de Locações. Então, lá no artigo 22, inciso 10, fica bem estabelecido. Segundo o artigo 22, o locador é aquele que está disponibilizando o imóvel para locação. Então, é o proprietário que coloca o imóvel para locação. Então, segundo o artigo 22, o locador é obrigado a, lá no inciso 10, pagar as despesas extraordinárias. E aí, logo em seguida, no parágrafo único desse artigo, fica descrito o que está incluído nessas taxas extraordinárias. O que seria essas despesas extraordinárias, que se entendem aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros do condomínio, rotineiros aí de manutenção do edifício, especialmente aqueles voltados a obras de reformas ou acréscimos que interessem a estrutura integral do imóvel, pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como as esquadrias externas. Então, aquela reforma na área externa do condomínio, na fachada, isso é despesa extraordinária. Então, isso fica a cargo do locador arcar com essas despesas. As obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício, indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados. Então, por exemplo, quando o condomínio faz alguma dispensa de algum empregado, faz a rescisão do contrato de trabalho de algum empregado, isso é uma despesa extraordinária. Isso fica a cargo do locador arcar com essas despesas. Instalação de equipamentos de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação, de esporte, de lazer, isso é despesa extraordinária. Despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum do condomínio, isso também é despesa extraordinária. E a constituição do fundo de reserva, isso também cabe ao locador. E agora ao locatário, né? Aquele que está alugando o imóvel. O que ficaria a cargo dele pagar? Então, seriam as despesas ordinárias, aquelas que estão relacionadas com a manutenção, o dia a dia, o cotidiano do condomínio, que ele está ali, por estar alocando o imóvel, ele está usufruindo dessas despesas comuns do dia a dia do condomínio. Então, fica a cargo do locatário fazer esse pagamento. E o que está incluso, então, nessas taxas, na taxa ordinária, né? Então, lá pelo artigo 23 da Lei de Locações, está estabelecido lá, o locatário é obrigado a... Aí nós vamos lá no inciso 12, está lá, pagar as despesas ordinárias do condomínio. Na sequência, vem o parágrafo 1º, que
elenca ali o que seriam essas despesas ordinárias. Então vamos lá, ó. Por despesas ordinárias de condomínio se entendem as necessárias à administração respectiva, especialmente aí vem a descrição de alguns casos, ó. Salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do condomínio. Opa, mas espera aí, tinha alguma coisa prevista lá para o locador com relação a essa despesa. Como assim o locatário também tem que pagar? Na verdade, o locatário paga todos os encargos trabalhistas, previdenciários, as contribuições sociais dos funcionários que estão trabalhando, contratados ali com o contrato de trabalho em vigor, tá? Ali no condomínio. Agora, quando há uma rescisão desse contrato, todas as verbas trabalhistas, previdenciárias que têm natureza rescisória, isso é uma despesa extraordinária, então fica a cargo do locador. Tem essa diferença, tá? Vamos lá, continuando, que seria despesa ordinária para o locatário? Consumo de água, esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum, limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum. Então, dentro do condomínio, nas áreas de uso comum, quando há limpeza, conservação, pintura, fica a cargo do locatário. Agora, área externa, fachada, reforma de fachada, isso são despesas extraordinárias, cabe ao locador. Manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos e de segurança de uso comum. Manutenção e conservação dos elevadores, porteiro eletrônico e antenas coletivas, pequenos reparos, rateios de saldo devedor, salvos referentes a períodos anteriores ao início da locação, tá? Reposição do fundo de reserva total ou parcialmente utilizado no custeio ou complementação das despesas referidas nas alíneas anteriores. Então, assim, se for utilizado o fundo de reserva para alguma dessas situações que estão dentro das despesas ordinárias e aí depois se faz um rateio para cobrir esse gasto que teve, essa utilização desse fundo de reserva, então essa reposição é pago pelo locatário, tá? Desde que a despesa que ensejou a utilização do fundo de reserva esteja relacionada com essas despesas aqui que a gente comentou agora, tá certo? Então é muito importante a gente ter em mente que sim, quando a gente aluga um imóvel, aluga um apartamento, que é o mais comum em condomínio, por exemplo, a gente vai ter que colaborar com essas despesas, essas taxas condominiais, mas que fique bem estabelecido e bem claro que há taxas que são de responsabilidade do locatário e há taxas, no caso de despesas extraordinárias, que ficam a cargo do locador, tá certo? Então, por hoje seria isso, gostaria de tirar essa dúvida e até o próximo vídeo.